Queridas irmãs, aqui presentes, com aquela presença fidelíssima de sempre, irmãs e irmãos das redes sociais, a mesma gratidão, o mesmo amor. Estudo bíblico. Hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 49 e 50, por título: Quem não é contra nós é por nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que possamos criar condições em nós para que as suas bênçãos nos penetrem e permaneçam em nossas vidas. Vamos ler e juntos refletirmos. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Este todo o texto das nossas meditações. Recordemos com o entusiasmo de sempre: Deus é o autor original do Evangelho, é o autor da vida, é Pai de todos, sem distinção, sem favoritismo, sem privilégio, sem preferência de natureza alguma. Jesus é o seu maior preposto na terra. É a representação máxima de Deus na terra. Ao longo da história, incontáveis trabalhadores da vanguarda, todos eles respeitáveis, queridos, mas nenhum que se compare a Jesus. Jesus é, sem contradita, o governador, o administrador de todo o planeta. Todos nós que compomos a humanidade terrestre somos igualmente irmãos de Jesus, filhos do seu coração amantíssimo. Jesus veio para todos, sem exceção. Assim compreendendo, ficará mais fácil a compreensão desta sentença de Jesus, corrigindo a visão
distorcida, míope dos seus discípulos ainda incipientes. Eles estavam incomodados porque viram alguém trabalhando no bem sem ser do colégio dos discípulos, dos 12 primeiros discípulos. Como se, para ser discípulo do Mestre, tivesse que estar fisicamente próximo do Mestre, como se para ser discípulo do Mestre tivesse que fazer parte daquele colégio minúsculo. Hoje, o estudo bíblico objetiva alargar a nossa visão, ampliar a nossa compreensão. Jesus ama este planeta que lhe foi confiado à orientação divina por Deus. Ele ama o planeta. Podemos formular uma pergunta em relação ao planeta Terra: onde está Jesus? E responderemos com uma outra pergunta: onde Jesus não está? Jesus não está somente nas religiões, nos templos religiosos. E nesse sentido, já podemos dizer que nem todos os que parecem ser discípulos do Mestre o são realmente. E muitas vezes, quem até não parece ser discípulo do Mestre é seu discípulo. Assim, encontramos discípulos, seguidores, colaboradores do Mestre em toda a parte, em todos os setores das atividades nobres no planeta. Toda pessoa dedicada ao bem coletivo pertence ao Mestre, tem um compromisso com a causa do Evangelho, e não somente aqueles que integram uma determinada filosofia religiosa, uma determinada denominação religiosa. Assim, companheiros queridos, Jesus está ou pode estar dependendo do compromisso dos que integram os grupos em toda a parte. Encontramos Jesus no comércio, nos comerciantes éticos, nobres. Encontramos Jesus na indústria nobre, compromissada com o bem-estar da coletividade. Encontramos ou podemos encontrar Jesus na política, na administração, na justiça, na educação, nas atividades diversas. Quantos profissionais em todas as áreas que têm um compromisso com o progresso, com o bem-estar da comunidade. Muitas vezes, a pessoa até pode não integrar um clã
religioso pode até nem pronunciar o nome de Deus ou o nome do Cristo, mas nem por isso deixa de ser um cooperador do Mestre, porque muitos se valem do nome santo de Deus, do nome santo de Jesus, para mentir, para explorar, para enganar, para iludir. Estes parecem ser do Cristo, mas não são. Por mais paradoxal, contraditório que possa parecer, poderemos encontrar ateus, ou aqueles que se afirmam ateus, trabalhando para Deus, trabalhando para o Cristo, na sua maneira correta, ética, honesta, nobre, boa, justa de se conduzir. E o Cristo poderá não estar com aqueles que mentem, que enganam, que iludem, que exploram em seu nome. Ivone Pereira, uma médium extraordinária, desencarnada já há mais ou menos 40 anos, afirmava do alto da sua autoridade que muitos espíritos, sabendo da ascendência de Jesus sobre os espíritos da terra, reencarnam para explorar a massa e se apresentam como cristãos. Muitos deles até com uma liderança grande, usam a Bíblia, reportam-se ao Evangelho, falam do Cristo para explorar a massa. Estes já reencarnam com o propósito deliberado de valer-se do nome do Mestre para explorar a fé simples das massas. Então João e os demais discípulos, ainda incipientes, em começo de tarefa, não tinham uma visão ampla do Evangelho, uma visão ampla de Deus, do amor do Cristo, da missão do Cristo. Tinham ainda ranço, reminiscências das práticas judaicas, exclusivistas. Então nós, amigos, por mais nos doe o orgulho, a vaidade, a presunção, a arrogância, precisamos entender que não somos os donos da salvação, não somos os donos da verdade, não somos os únicos com possibilidades da prática do bem, não somos os únicos a receber e a merecer da misericórdia do alto as bênçãos de que necessitamos. Porque, como consta do Evangelho, Deus ama sem acepção de pessoas. O Cristo ama sem acepção de pessoas. Porque Ele não olha a casca, Ele não olha a aparência, Ele olha, busca a essência. E na essência, todos, indistintamente, somos amados por Deus, somos amados pelo Cristo, somos amados pela espiritualidade superior. Assim, Jesus
não é exclusivo. Jesus não é exclusivista, como pretendem os orgulhosos vinculados a certas denominações religiosas. O Cristo é inclusivista, ou ele é inclusivo, ele inclui todos. Mesmo porque, lendo-se o Novo Testamento, não encontramos nome de nenhuma igreja. Ali não consta, ou aqui na Bíblia que tenho comigo e que me inspira, não consta nome de Bíblia. O que consta é o mandamento maior: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou ainda, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu atendo várias pessoas, todos os dias, quando não pessoalmente, através do WhatsApp. E estou atendendo a uma companheira muito querida, que pertence, não darei detalhes, que pertence a uma denominação religiosa, a uma filosofia religiosa. E ela, por fatores diversos, está se afastando daquele templo e está caminhando na direção de um outro templo. E os dirigentes do templo, ao qual ela ainda está vinculada, mas de maneira já um tanto precária, ameaçam-na, pressionam-na. E esta nossa irmã está atravessando alguns problemas, enfrentando um período de crise, pois os líderes daquele templo disseram que ela está atravessando estas crises por estar se encaminhando para outro templo, que, deixando o templo original primeiro, ela está perdendo a assistência dos guias, dos patronos daquele templo religioso, como se, indo para uma outra denominação, ela passasse a ser uma pessoa amaldiçoada. São líderes religiosos que desconhecem a liberdade proposta pelo Evangelho e querem escravizar, querem controlar o outro no que ele tem de mais sagrado, que é a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de escolha, a sua liberdade para escolher o caminho que pretenda trilhar. Então, nós que estamos vinculados à doutrina espírita, precisamos ampliar a nossa compreensão. Jesus está nos centros espíritas. Sem dúvida, Jesus está na doutrina espírita, que em verdade é o Cristo restaurado. Mas o Cristo está no catolicismo,
está no protestantismo, está na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Messiânica, na Seitonoye. Jesus está na medicina, está na administração, está no direito, está em tudo, em todos. Embora nem tudo e nem todos estejam ainda com o Mestre, mas é um processo e nós vamos caminhando nessa direção. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as máscaras, com a fachada, com as aparências. Precisamos compreender que Deus, que o Cristo, que o alto está em toda boa causa, em toda causa nobre. Quantos espíritos trabalhadores do Cristo na intimidade dos hospitais, nas clínicas, auxiliando os psicólogos nas atividades diversas. Quantas vezes no gabinete forense, quantas vezes em pleno tribunal do júri, eu recebia o influxo do alto, sugestões, inspirações, espíritos me propondo posturas, me colocando palavras na boca para que eu conduzisse o trabalho com o maior respeito, com a maior coerência possível para um profissional deficitário que eu sempre fui e continuo sendo nas minhas lides, mas honesto na intenção. Vamos, para fechar os nossos estudos de agora, trazer uma página do livro Vinha de Luz. Podem anotar aí, capítulo 168, por título Parecem, mas não são. Vejo na tela nomes de almas muito queridas. A todas o meu amor, o meu abraço, a minha gratidão. Não menciono nomes para não ferir suscetibilidades. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, assim deixou anotado: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Leiamos: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do Mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis
ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do Mestre, demonstrando possuir-lhe o Espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Este é o nosso estudo desta hora. Fechando com este último registro. Versículo 49. João diz para Jesus: por que não te segue conosco? Interpretação de texto. Ou seja, aquele homem que curava em nome do Cristo seguia o Cristo, apenas não o seguia integrando o colégio dos discípulos. João não diz porque ele não te segue. Não te segue conosco. Então o conosco dá esta conotação de orgulho, de exclusividade. Se João tivesse dito, ele cura em teu nome, tenta curar em teu nome, mas não te segue, a interpretação poderia ser outra. Mas quando coloca a expressão conosco, João deixa claro o seu pensamento. Ele está dizendo, ele te segue, mestre, mas não está aqui conosco. Mas segue, que é o essencial. Profunda gratidão, com votos de força, de encorajamento, de alegria e paz em nossos corações. Com Jesus, sempre.